Resenha comentada por Gianpaolo Celli e Márcia Saito. Bem, a gente vai falar sobre essa trilogia sobre ossos, né? Da Lady Bardugo, né? Uma série de fantasia, essa trilogia, né? E no caso vamos comentar sobre eles, fazer resenha, comentar cada um deles, né? E depois a gente vai fazer uma comparação com a série de TV. Isso. Você quer começar falando do primeiro? Olha, a ideia eu achei interessante, né? Como eu falei, o primeiro é em primeira pessoa, não é um gênero que me agrada, mas não atrapalhou a leitura, né? A história até acontecer ali numa comparação com a Rússia, alguma coisa do século XVIII, XIX, é bem interessante, né? A ligação que eles fazem da criação da mitologia por trás da história dos santos com os grixas é muito boa. Eu mesmo falo isso muito de criação de mitologia com livro de fantasia medieval. Eu achei que ficou perfeito, né? A ambientação ficou ótima, né? Achei que ficou bem legal. Agora, a história tem, como a gente estava conversando, tem seus certos clichês, né? O fato dos dois personagens serem órfãos, né? Dela gostar secretamente dele gostar secretamente dela, e eles não se ligarem que eles são, é muito clichê de história infanto-juvenil, né? Mas tudo bem, assim, não é uma coisa de fazer, nossa, isso é irritante. Entendeu? É uma coisa que você vai pegando na história, mas tudo bem, né? Aí, né, pra quem não sabe, eles são do exército de Ravka, né? Um reino que está em guerra com o reino de cima, que é Fierda, e o reino de baixo, que é Shuhan. E eles são do primeiro exército, que é o exército regular. E além do primeiro exército tem o segundo exército, que é o exército de grixas, que são os caras com poder, né? E no caso a história meio que se desenvolve com eles precisando passar através da dobra. E para quem não conhece, não assistiu nem a série nem leu o livro, a dobra é uma cicatriz de sombra que cruza o reino e divide ele em dois praticamente, né? E é muito difícil de passar, né? Porque tem monstros e é todo desolado. Inclusive, né? No livro não é muito bem descrito o que é a dobra. Concordo, né? E foi na série que visualmente ficou evidente o que era, né? Então, inclusive, é algo que só sabe que é um lugar de terror, né? Uma zona cheia de monstros, né? Como ele falou, né? Por ser o foco do livro, ou o foco da história, né? Eu acho que realmente deveria ter sido bem mais descrita no primeiro livro, né? Isso. E aí a trama desenvolve, né? Por exemplo, no primeiro volume, a personagem, né? Ela acaba desenvolvendo o poder dela. Ela é uma grisha conjuradora do sol, né? De luz, né? Então é um tipo de grisha muito raro e que é muito almejada. Então ela é levada para um local chamado Pequeno Palácio, que é onde os grixas recebem treinamento, tem todo o conforto garantido, e lá ela vai se desenvolvendo, né? Então ela recebe treinamento, inclusive é Bagra, né? É uma velha. Uma das treinadoras lá. Isso, que ela sofre pra caramba na mão dessa mulher, né? É até engraçado, né? Tem uns pontos, né, que a gente acha interessante na trama da história, e aí vai desenvolvendo a trama, né, naquelas intrigas, mas assim, inclusive falando da intriga, tanto no primeiro livro, nos outros livros, é um tanto até um pouco infantil até. Né? Esse é um ponto que eu achei, que no momento que eu achei que ela fosse lá pro Pequeno Palácio e se encontrar com o rei e todo esse tipo de coisa, fosse se dar muito mais intriga, né? O que é esperado em histórias de fantasia mais épicas, como é o caso,
E na verdade o que acontece é uma briguinha infanto-juvenil, né? O foco é quase Uma coisa colegial, né? é uma briga dela com uma outra Grisha que é bastante poderosa e, né? Ela consegue se impor, assim, é orgulhosa. É o contraponto dela, né? Tudo que ela tem de complexo de vira-lata, a outra tem de complexo de superioridade, né? E aí, quer dizer, e aí evidentemente isso termina levando por conta do Darkling, né? E por conta do Mali, né? Que também é um outro foco bastante juvenil que acontece no primeiro livro, né? Que é o que ela sente pelo Mali, o que ela sente pelo Darkling, o que ela passa a sentir pelo Darkling, porque ele consegue canalizar e aumentar o poder dela, porque ele também é um... Ele é um conjurador de sombras, né? Mas além do conjurador de sombras, ele, como a própria Bagra, são... São Grishas, né? Não, alimentam o poder de outros Grishas, né? Eles são aplicadores também. São amplificadores. Que esse é um dos focos, que depois que ela chega no pequeno palácio, aí ela está desenvolvendo o poder, treinando, aí vem a história do amplificador, né? No caso, o amplificador é um servo, né? Isso. Que eles, inclusive até a caçada, envolve até o Mali, que ele tem um dom, né? Não é poder, né? É um dom mesmo, né? Em que ele se propõe a se tornar útil, né? Né? E vai atrás do animal, né? Do aplicador. E aí fica até interessante, né? A forma que foi trabalhada. Sim, né? sim. Né? O que eu achei até em relação ao segundo livro é que no primeiro livro a Alina é muito reticente em pegar o poder do servo. E já no segundo livro ela está muito obcecada em conseguir o poder do segundo amplificador. O que acontece, se você for considerar em relação ao primeiro livro, muito rápido. Né? É verdade. Na primeira parte já pegaram o... Exatamente. No primeiro terço, na primeira metade, no primeiro terço do livro ela já está com o amplificador. Né? E retorna, inclusive nesse segundo livro aqui, surge uma outra figura importante, né? Que é o Príncipe Nikolai, exatamente, né? E aí, na verdade, porque acontece o quê? No final do primeiro livro, o Darkling, ele mostra a sua face de antagonista, né? Então ele foge com uma parte do exército, né? E tudo bem. E já no segundo livro você tem muito, quando eles retornam, né, para o pequeno palácio com o Nikolai, você novamente tem a questão do quase triângulo amoroso entre a Alina, o Mali, só que dessa vez em vez de ser o Darkling é o Nikolai, né? Que ela tem muito, assim, ele é um personagem muito forte, muito seguro, é muito atraente, né? Exatamente. Então ela termina muito atraída por ele, né? E aí fica tendo essa briga, assim, essa rusga, né, entre eles. Eu até achei uma coisa um pouco falsa, porque eu acho que um personagem da amplitude do Mali, ele toma algumas atitudes muito passivas em relação à Alina. Eu sei porque eu já vi acontecer em situações entre duas pessoas assim, estão brigando, né? Ou mesmo que não estejam brigando efetivamente, então, mas exatamente, tem sentimentos por uma terceira pessoa, né? A postura de alfa dos dois, os dois têm postura de alfa no livro, quer dizer, eles deviam ter se batido assim. É verdade, né? Não vou dizer brigado, mas, né? E acontece às vezes, acho que até eu não me recordo se é no primeiro livro ou no segundo livro, que o Mali fica brigando com os Grishas para mostrar... sim, quando ele se sente um pouco afastado da Alina, né, porque ela tomou uma posição, começa a subir de poder, né, dentro da estrutura, e ele se sente meio distante dela. Então o que ele vai fazer? Ele vai lá desafiar os Grishas e se enfiar no meio. Então, mas você percebe que
essa é uma posição claramente do que a gente chama de alfa. E no entanto, quando existem umas pegadas dela com deles dois, né, com o Nikolai, ele sai muito desse arquétipo, né? E muito do coitadinho, do tipo, ai, mas ela escolheu ele, não eu vou ali pro canto. Ela vai preferir eu lamber ele. as minhas feridinhas com o meu rabinho, sabe? Não é assim que funciona. Então eu achei que esse foi um erro bastante pesado em relação ao desenvolvimento do personagem no segundo livro, né? É verdade, né? Ele desiste muito fácil. Exatamente. É como assim, por exemplo, tudo que é negativo estava assim, se interpondo entre os dois, né? É algo que ela ficava desesperada, porque ela tá lá, pô, ela tá treinando, tá lá tentando liderar um negócio, ainda tem que lidar com isso, né? O cara fraquejando, né? E o outro tomando conta, com quem que ela vai querer ficar? Quem tá presente, né? Enfim, né? Aí, não sei se quer já partir pro terceiro livro. Não, então, o terceiro livro, mas assim, nos dois primeiros livros, eu acho que no primeiro livro acho que até funciona, entendeu? Tem umas reviravoltas interessantes, até para quando o Darkling se torna o antagonista da história. No segundo livro, eu acho que isso é bastante forçado, porque eles sabem que o Darkling é o antagonista da história, eles sabem que ele está solta, o reino está em guerra com dois inimigos, né? E o Darkling chega lá e toma ataca de surpresa, mas não tem um guarda, não tem um sentinela, não tem nada. Quer dizer, eu entendo a necessidade como escritor de criar uma reviravolta, dessa reviravolta ser uma surpresa. Mas eu também acho que isso não funciona, porque perde a verossimilhança no momento que você tem um príncipe que é um militar, né? Um reino que está em guerra, quer dizer, e mesmo assim você não tem um sentinela cuidando deles, né? Tudo bem. O Darkling com um exército perdido que ninguém sabe onde ele está. E, né, no entanto, você passa na frente de um quartel. A gente aqui no Brasil, em tempos de paz, você nunca vai encontrar um quartel sem um sentinela. Sentinela, né? Então acho que assim. Esse foi um erro muito grave, né? Exato. Não é possível, né, pô? Você não best-seller, né? Esses livros aqui. Pô, tem um editor, tem leitor crítico, tem leitor não sei das quantas, não vê esse tipo de coisa. Não é possível que não tenha aconselhado isso pra ela. Pode acontecer também do autor ter ignorado, né? Sempre pode. A gente nunca sabe, né, o que acontece. Bem, aí já vamos partir para o terceiro livro, né, que começa de forma dramática, né? Sim. Né? Eu achei que foi interessante por conta disso. Pensa assim, nossa, agora danou-se, né, para personagem. Caiu na lapuca do sacerdote lá. Então... Mas eu acho interessante, eu acho que eu me recordo de muitas pessoas de quando leem os meus livros ou minhas histórias, elas gostam porque elas falam que o personagem tem que sofrer, e o personagem tem que sofrer. Então, o protagonista... Não adianta, porque se assim, o único jeito que o protagonista tem de mostrar força é ele efetivamente sofrendo, se sacrificando, fazendo, acontecendo, né? Porque senão, quer dizer, que graça tem, né? O cara sempre de boa. Então acho que assim, mas é bem interessante o jeito que ela sai, como ela consegue sair da influência do sacerdote, que é um fanático religioso, né? E é muito interessante até porque é esperado, porque assim, poxa, mas se o cara é um fanático religioso e ela é uma santa, que é isso que ela passa a ser chamada, né? Pô, teoricamente quem devia ter o poder sobre o sacerdote é ela, né? E não o inverso, né? Ele tendo poder sobre ela, isso, né? ele criou uma estrutura para aprisionar mesmo, né? Exatamente. Vamos proteger a santa, né? Mas ficou uma situação que ela precisava resolver a situação e ir atrás do terceiro amplificador. A questão do terceiro amplificador também é bem interessante, né? Até pelo elemento de surpresa que eles mostram no terceiro amplificador
E é uma coisa muito importante porque a autora dá todas as dicas de quando você descobre quando você descobrir, né, você termina lendo e descobrir o que acontece, você fala, nossa, é verdade, deram todas as dicas, eu só não consegui colocar o quadro todo dentro né? Da história toda. Exatamente, né? mas é bem legal, funciona bem. E o final também, assim, acho que a batalha dela é bastante bem interessante, bem trabalhada. E fora que, por exemplo, em cada volume você vê a evolução do personagem, né? Sim. Né? Onde um começa de um jeito, no 2 está de um jeito, na terceira está admiravelmente assim, desenvolvida. Tá. Ela já está aceitando o poder, entendeu? E também fortalecida emocionalmente também, né? Sim, fora que ela tá com os três amplificadores. Aí já sabe. E meio que vai caminhando para saber o que acontece, né? Com a conjunção dos três amplificadores, né? E o terceiro amplificador é bem dolorido, assim, né? Para ela poder utilizar. Que inclusive, né, claro, a gente vai comentar depois, comparar com a série, é algo que fica muito diferente. Né? O final da história no livro é bastante juvenil, é bastante esperado, mas não é nada diferente do que acontece em diversas séries de TV até, né, em que você vê essa tensão sexual ou amorosa entre os protagonistas. Então você vê Bones, você vê em Arquivo X, você vê, em que você sabe que eles vão terminar, né, ficando juntos, se tornando um casal, né? Então, quer dizer, nenhuma novidade aí, é até o esperado, mas nem por isso deixa de ser legal, né? Deixa de ser apresentado. E é apresentado de forma muito interessante o final, que é muito diferente do final da série. É apresentado de uma forma muito interessante. O final achei muito bonito, assim, porque é aquela coisa, né? Pra você ver que como a forma que a trama, os personagens vão envolvendo a gente sabe que é clichê, a gente sabe que são órfãos, vão ficar juntos, sei o quê. Mas quando a gente vê, acompanha, se envolve, a gente quer isso mesmo que aconteça, né? E é uma volta ao começo, né? Então você termina que a história termina fazendo o que ela deve, se a gente for considerar em relação à jornada do herói, que o personagem saiu do mundo real dele, né, fez todo o caminho, foi para outro mundo, encontrou os aliados, os inimigos, lutou, se redimiu e voltou ao ponto inicial. Então exatamente. é um ponto, assim, é uma jornada muito bem feita, muito bem trabalhada. Né? Exatamente. E do jeito que fechou, né, eu acho que ficou uma trilogia muito interessante. Ficou uma trilogia muito legal. Bem, aí agora vamos partir para a comparação do seriado, né, que aliás é uma coisa muito à parte, né? Falando sobre a série. Tá, agora vamos falar sobre o comparativo com o seriado, né? Que aliás, assim, eu fiz tudo errado, né? Comecei assistindo o seriado primeiro. Mas eu já comecei muito livro de filme, assim, então eu não acho isso tão anormal. Eu acho assim, bastante diferente porque, como eu falei, o livro é em primeira pessoa, e em primeira pessoa atrapalha muito quando você está colocando na televisão, né? ou no cinema. Então eles mudaram de ponto de vista, você tem vários personagens, né? Então você vai ter o ponto de vista do Dark, você vai ter o ponto de vista do Mali, do Nikolai, e eles apresentam, eu acho que isso é o mais importante, que eles apresentam os corvos, né? O Six of Crows, né? Do Six of Crows, que é outro livro. Isso. Então você vai ver... E outro ponto que é interessante, que eu até achei estranho, porque assim, a série tem 2 temporadas. Então você fala assim, a primeira temporada é em cima do primeiro livro, a segunda temporada vai ser em cima do segundo, vai ter mais uma temporada em cima do terceiro. E na verdade não, né? A primeira temporada é em cima do primeiro livro, a segunda temporada é em cima dos 2 outros livros, e ainda traz alguma parte da trama dessa outra duologia. Da outra duologia, que é o Six of Crows. Né? Imagina assim, pelo que eu lembro, no comentários, né, que a gente vê na internet, é porque são
é uma série muito popular dessa autora, da Lady Bardugo, né? Então eu acredito que foi uma jogada, né? Vamos pegar os personagens, trazer para a série na primeira temporada para dar um atrativo a mais. Porque se for pensar bem, for comparar com a trama do que é do livro, ia ser muito simples se for para uma série, né? Acho que não ia ser tão atrativa, né? Uma série não ia funcionar bem. E esses personagens do Six of Crows são assim muito interessantes, né? Tem um atrativo muito bom, né? Primeiro, assim, deixa eu fazer a comparação. No Sombriossos você tem a Lina com o Mali, né, disputando com o Darkling e o Nikolai. E são esses 5 personagens, os personagens foco. Enquanto no Six of Crows ou na série você vai ter, além desses personagens, né, você tem também os 6 corvos, né, que é o Kaz, a Inej, o Jasper, o Willan. O Willan acho que aparece depois, né? O Willan aparece só na segunda temporada. Só na segunda temporada, exatamente. A Nina e o Matias. E o Matias, exatamente. Isso. E todos eles têm histórias bastante interessantes, então você termina... E são personagens bem mais adultos, né? Então essa é outra diferença que eu senti quando comecei a assistir o seriado. É bem mais adulto, né? É diferente da pegada juvenil, entendeu? Então as tramas são mais complexas, né? Inclusive com a adição desses personagens, colocar uma trama mais assim... Como é que fala? O que pode dizer? Bem mais pensado. Né? Não, e mesmo em relação ao livro, que a gente já está lendo o Six of Crows. O Six of Crows, para fazer a resenha, é um livro com um tom mais adulto. Ele continua sendo uma aventura, ele continua sendo jovem adulto, mas ele é muito mais levado para o lado do adulto do que para o lado do jovem, né? E fora que, por exemplo, esses personagens do Six of Crows são ladrões, né? Eles jogam, bebem, né? Ou seja, é uma coisa mais adulta mesmo, fora as tramas, né? As intrigas, exatamente, né? Tudo bem, a gente não tá aqui idolatrando a bandidagem, né? Mas um lance que sempre atrai, né? Sim. E são personagens interessantes, né? Não, eu acho assim, não necessariamente a pessoa o bandido, ele é uma personagem mais rica, mas ele mostra um lado mais adulto, porque ele mostra que ele não é bidimensional, né? Eu sou bandido, eu sou maldoso, eu não posso fazer nada. Quer dizer, ele continua, é um ser humano, né? Então ele pode quebrar a lei e mesmo quebrando a lei ser uma pessoa, ser um herói, né? Ser um protagonista, ser um anti-herói, ser um herói. Exatamente, né? E é bem interessante, assim, quanto à série, porque a série mostra muita coisa que o livro terminou não mostrando. Então você vê muito, por exemplo, a dobra, o terror que é a dobra, então você... Os monstros, né? Tem uns aspectos que ela não detalhava muito, né? Exato. Que criaturas tinha na dobra? Meio que no livro não falava, né? Não, eles citam, entendeu? Mas... Né? Fica no imaginário, isso aqui, como é que será, né? Esse que é o lance do livro, quando o escritor não detalha certas coisas, fica meio solto, né? Exato. Fica solto, né? Então, e outras coisas, por exemplo, é legal ver até os poderes de como cada Grisha manifesta, né? Porque é coisa visual, tem coisa que não tem jeito, né? Na TV, na série de TV, visualmente, é só ali que resolve, né? Como é que a pessoa vai saber como é que o Grisha vai atuar, sim, né? Na verdade, evidente que dá para você fazer a descrição, né? Mas realmente da venda a descrição na TV é mais simples, né? Mas
Mas de repente, mas eu acho que o ponto é que houve, né, essa questão de trazer os corvos do livro Six of Crows. É estranho porque o final do livro e o final da série são totalmente diferentes. Ele começa a tomar um caminho muito diferente. Exato. Porque é como uma série de TV. É como eles dão a ideia de quererem dar o segmento para cada audiência, né, etc. Então, inclusive até um certo ponto, né, que estava ocorrendo a série, a autora se retirou. Que até então ela estava dando assessoria aos roteiristas, etc. Então você vê que até uma certa parte era bem fiel ao livro. Né? Mas aí você tem que ver o quanto ela se retirou para continuar escrevendo, né? Porque... Não, é aquela atuação, tipo, a argumentação que teve é que ela queria continuar a escrever, mas os livros dela. Agora o seriado ela deixou na mão dos roteiristas e, agora é por conta de vocês. E aí começou a tomar um rumo diferente, né? Mas acho que desde o começo já tinha tomado um rumo diferente, né? Porque eu lembro de ter lido um artigo que ela comentava que ela estava usando o seriado para consertar os pontos fracos que depois ela tinha visto no livro, né? Sim. Que aliás, eu acho que foi até uma pessoa que comentou, se tem certeza que você vai ler, tem umas bancadas nessa série e tudo, né? Então, eu não vejo ponto, porque é evidente, quer dizer, eu acho que você tem que fazer uma adaptação, navegar entre o ser fiel e o estar mudando de direção, né? Não, estar mudando de mídia, né? Se é a mídia. Então tem certas coisas que elas até funcionam no livro, elas até funcionam no quadrinho, mas quando elas chegam no cinema, elas não funcionam, entendeu? Então tem que ficar mais atrativo. Exatamente. Tem mais ação, mais personagens, etc. Eu lembro muito, por exemplo, nas primeiras adaptações do Batman, né? Que eles vinham, o bate-avião precisa ter a forma de um morcego, ele precisa dar um stall na lua. Você fala, mano... Tipo, é bonito, mas pra que serve? Quer dizer, né? Quer dizer, o cara vai chegar e voar e dar um stall na lua, e é engraçado porque ele tem que dar um stall na lua pra câmera, né? Porque ele não pode dar um stall na lua pra cidade inteira, pra dizer que é o Batman que está chegando. Quer dizer, não, ele tem que ir lá e meter a bala no bandido, né? Assim, então, é que você fala assim, cara, que forçado, sabe? Isso assim, não funciona. Então é a mesma coisa, você tem que saber ser real e saber adaptar para uma mídia nova. Agora, o que é estranho, porque havendo lido o primeiro livro do Six of Crows, eu sei que a história, apesar de semelhante à história apresentada nos Sombriossos dos Corvos, ela é diferente. Sim. Então você termina com uma história que o final da protagonista é diferente, o que os Corvos fazem é diferente do que eles fizeram no Six of Crows. Então você termina com aquele conceito de o que vai acontecer na terceira temporada. Inclusive, uma coisa que você reparou, né? Tudo bem, tomou um rumo diferente, mas pegou um certo gancho do que tinha no Six of Crows, no lance da droga, né? Sim. Já pegaram elementos que é dessa duologia. Eu imagino que eles vão ter vão por aquela pegada dessa duologia, né? Que é a da droga que maximiza o poder do poder Grisha. Pode ser. Né? Tanto é que foi bem dramática ao final da segunda temporada, né? Você não lembra? Que tipo, entra lá uma Grisha e começa a matar todo mundo, tipo, evocando o poder que ela maximizou, tudo, né? Pela droga. Claro. E é algo que tinha nessa duologia do Six of Crows, né? Então, mas é algo assim, é interessante, aproveitou os elementos que tinha, né? A gente fica curioso para saber o que vai vir a seguir, né? Quer dizer, o quão parecido vai ser com o segundo volume do... Primeiro volume. Não, o segundo volume do Six of Crows, porque eu achei que o que eles fizeram ali
ficou muito, foi uma ação muito parecida com o primeiro volume do Six of Crows, entendeu? Eles irem buscar lá a espada para a Lina, ficou muito parecida com o que é o seu no livro, que é eles irem buscar. É uma coisa bem fantástica, assim. Exatamente. Né? Agora, aí tem que ver o que vai vir o segundo, e eles também mostram, tanto no livro como no filme, um fato que acontece com Nikolai, que é muito provavelmente o que vai ser a tubologia do Nikolai. E, se eu não me engano, tem mais dois livros. Tem dois livros do Nikolai. Do Nikolai, eu não me recordo. Kings of Cards. Kings of Cards. O outro eu não lembro. Exatamente. A gente viu na então, você tem que ver o quão isso vai ser trabalhado, o quão e como isso vai ser trabalhado, né? Na terceira temporada, né? Na terceira, na quarta, porque se eles pegaram esses 3 livros e colocaram, pelo menos o primeiro livro do Six of Crows em dois episódios, muito provavelmente eles vão pegar o segundo livro do Six of Crows e trabalhar com o King of Scars, talvez na terceira temporada. Tem um certo indicativo aí, né? Exato, né? Então é o tipo de coisa assim que como a gente está na sequência de ler, já está no segundo volume do esqueci o nome do segundo livro, do Six of Crows, né? Eu também. Crooked Kingdom. Então, já dá meio que talvez um indicativo da terceira temporada, né? Como é que seja, né? Mas enfim, eu acho que vale assistir. Vale, eu achei que foi uma aventura muito bom. Né? Vale ler os livros, vale assistir o seriado, compreendendo que são duas coisas completamente, são duas coisas semelhantes, tá? Eu lembro que eu costumava brincar que você vai ver a adaptação do filme? Eu falo, não, por quê? Porque eu já li o livro. Se adaptar se for a adaptação do livro, eu já li o livro, já sei qual é a história. Mas é diferente. Se é diferente, por que eu vou assistir? Mas não é assim. Quer dizer, não vai ser a mesma coisa. Tipo, você vai ler o livro e assistir a série, não é a mesma coisa. Mas as duas são interessantes. Eu acho que as duas vale ler ou assistir. Exatamente. Então, a gente recomenda. Exatamente. Assista as duas coisas que tá tudo bem. É isso. É isso? Leia os livros, assista a série. Isso. E é claro, né? O final, né? Curte, comenta, segue nosso canal, que a gente vai ainda tendo outros livros que a gente vai comentando. Vai fazer novas resenhas, dar mais dicas de literatura, falar mais do mercado, então. Exato. E é isso aí. Muito obrigada.